Eu queria falar do Bolsonaro. Ele passou essa semana aí um sustão, né? É um susto barra não, né? Porque assim, o que ele sofreu tem que ter um cuidado especial, né? Porque foi um processo no intestino, não é uma brincadeira, né? É, Precisa ter cuidado na alimentação, que eu imagino que tem que ter uma alimentação mais regrada. E uma vez eu vi ele falando que ele não é muito de cuidar, né, de alimentação, ele precisa ver as coisas de outro jeito, né? E aí teve que ir correndo lá fazer. É tipo uma lavagem, né, André? Porque parece que abriu, teve que tirar tudo, refazer. É complicado, é um trânsito complicado. Só que assim. O Bolsonaro, ele está com um stellium, que é um alinhamento de planetas, que foi quando ele fez aniversário, pegando casa 8 e 9. Para algumas pessoas, isso é péssimo, mas para ele é um pouco pior, porque assim, ele não entrou num ano bom, ele não entrou num ano auspicioso, o ano dele já começou assim péssimo, e ele precisa pedir livramento, porque existem dois fatores no mapa dele de revolução que pesa bastante. Um, ele entrou com ascendente em câncer esse ano. E dois, Marte na casa 12 deixa a pessoa extremamente irritada. Ela precisa tomar cuidado, porque assim, é irritação boba, sabe? Às vezes alguém mastigando do lado, coisa. Gente, se você tiver com Marte na casa 12 se controla, porque ele vai mexer com o seu mental, com o seu racional, com o seu espiritual, vai mexer com tudo. Marte é um planeta que ele é, ele é devasso nesse sentido, sabe? E ele tá com isso. Então, assim, ele precisa cuidado emocional, isso é fato. Bolsonaro precisa cuidado emocional. Ele está passando muitas coisas, ele está passando um processo que ele está. Olha, eu não tenho certeza se ele é réu ou não, ficou no ar aí, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é. Então, assim, ele. Imagina, é lógico que isso vai reverberar onde? Na saúde. Se você não cuida do emocional, não controla seu emocional, não adianta. A gente vê figuras de poder aí que quase nem ficam doentes, porque os caras têm um controle emocional muito grande, o que não acontece com ele. Ele não tem, ele se descontrola, ele fala coisa que não deve, ele precisa cuidar dessa parte emocional, ficar mais firme, sabe? Gente, como é difícil e como eu vejo que é a parte mais difícil da vida da gente, né? Bom, independente do lado político que eu quero falar, eu vejo astrologia, gente. Eu não tenho lado político. Sempre que eu falo de política, eu vejo gente me agredindo, falando alguma coisa, ou agredindo o André. Gente, tira isso fora, tá? Eu não tenho lado. Estou falando de uma pessoa pela astrologia. O tema central para ele esse ano é karma, exposição e resgate, porque esse stellium pega a casa 8 e 9, que vai falar de crise, de karma, de problemas. Então, quando eu falo do ascendente em câncer, que mexe com o emocional, está indicando aí que ele está sendo colocado à prova. O sol dele está brilhando nessa casa 8. Os desafios, ele está sendo exposto publicamente, muito exposto, tem muita coisa. Gente, vai sair muita coisa aí da gaveta dele. Vocês vão ficar impressionados, tá? Muita coisa ainda tá para acontecer, tá por surgir. Ele está passando basicamente uma exposição dos problemas dele, uma exposição. Esse karma é de agora, do que aconteceu com ele sendo presidente? Não, gente, pode vir, sabe de onde? De outras vidas. Então, não é é uma coisa que ele ia passar de qualquer jeito. Então, assim, se alguém estiver acusando, é porque ele não sei o que na pandemia, é porque não sei o que, não é bem isso, não. É um resgate de um karma, que é importante ele passar para tudo isso, para as próprias curas. Então, se você está passando um momento difícil, para as próprias curas dele, tá?
Mas é um momento também que vai pegar a saúde e a fragilidade, porque ele precisa cuidar do emocional. Vou insistir sobre isso, tá? Então, assim, não é um ano que é para ele lutar com o mundo, para ele querer subir, tentar reverter, pedir. É um ano que ele tem que olhar para dentro. Então, assim, é um ano que você tem que olhar para dentro. Então, vamos lá. Como que é isso? É rever as escolhas, voltar para a espiritualidade. Acho que, na verdade, a espiritualidade seria a chave, né? Com o emocional atingido, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar alguém que você possa desabafar. Eu nem sempre acho que ele tem isso, porque, assim, a geração dele acha que tudo isso é besteira, que tudo isso é bobagem, quando, na verdade, não é, né? Você ter alguém para te escutar, para te dar conselho, nem sempre a cabeça da gente dá conselhos certos, né? Então, ter uma É, pessoa para apoiar, às vezes a esposa faz muito isso, mas eu vejo, assim, por exemplo, a Michelle muito ocupada, muito olhando as conversar. Ele está realmente com o emocional abalado, gente. Ele não está tendo controle nem do que ele fala, do que ele faz. E reverbera na saúde, não tem jeito, né? O Plutão, quando ele fez aniversário, entrou em Aquário e que traz assim crises profundas. Então, assim, antes fosse uma crise pessoal, ele está em crise provavelmente com a Michelle também, sabe? hum, Então, assim, tá pegando bem a casa 7. É, é que nem eu falei, ela não está dando a atenção que precisava para ele, porque ela também está indo atrás das coisas dela, né? Não pode ficar parada, tem que movimentar as coisas. Então, assim, é uma hora que você precisa, né? As crises vêm para todo mundo, gente. Ninguém passa ileso das crises, tá? Ou vai servir para o seu crescimento, ou vai servir para a sua derrocada, e dali você renascer de novo, tá? Independente de tudo isso, no caso dele, tá pedindo recolhimento para ele entrar um pouquinho, quando você entra em você mesmo, cuidar de você mesmo. É, às vezes se mostrar um pouquinho invisível, porque nem sempre as pessoas estão mandando energias positivas, tá? Lógico que tem gente mandando energia negativa, é gente. muito Não ódio, né? adianta, Tanto dos dois lados. Manda para um, manda para outro, né? Quem manda gosta um de um, manda para um, outro, etc e tal, né? né? Martelo que Uhum. muito prego que muito se destaca, leva martelada. Então, nem É. sempre. Então, ele precisa realmente cuidar aí dessa parte do emocional, porque assim, tudo está indo, tudo está indo para isso. Ele está recebendo uma cobrança kármica. Então, quando a gente está com esse monte de planeta na casa 8, ele está com planetas como Saturno, Netuno, fazendo conjunção com o Sol, que está aumentando tudo, fazendo isso ficar maior. Então, é um ano de cobrança espiritual. É de alguma coisa que ele fez agora? Pode ser que não. Pode ser que seja de outra vida. Chegou a hora dele prestar conta. Então, ele está assim, bem. Ai, gente, bem assim, não tá bom para ele, não. Com essas ativações que a gente está passando, apesar que eu olhei o mapa, nós estamos passando algumas ativações de chat. Ele não tem nenhuma, pelo menos isso. Abril ainda ele pode aí se recuperar muito bem. Eu estou vendo recuperação para ele. Essa cirurgia ele vai ficar muito bem, viu? Vocês podem ficar tranquilo que foi a melhor coisa que ele fez. Se ele tivesse decidido, não vou fazer nada, tô de saco cheio, porque assim, o emocional fala mais alto, né? De novo hospital, de novo internação, de novo. Aí sim ia ficar feio para ele, mas assim, recuperação indo muito bem, obrigada. Ele se recuperando, mas ele ainda vai passar esse ano, é quase que um calvário, e ele vai passar. E se ele passar ileso por tudo isso, ele conseguir controlar o emocional, ele chega longe, ele chega onde ele quer, ele chega e melhora a imagem pública dele também, porque estão querendo destruir, né, essa imagem dele, e vão começar a tirar coisas de gaveta, coisas que não tem nada a ver, coisas que perdoaram em outros governos, e ele
acabar, se ferrando mesmo por causa disso, porque ele não controla, ele tem que controlar, tem que ficar altivo, pensar: "É bom essa cirurgia no fim, porque talvez ele tá lá quietinho, tem que se recuperar, né", e dar uma pensada sobre isso. É muito bom esse recolhimento para ele. Uhum. Então, independente do que ele fosse, Paula, pelo que você falou aí, é a profissão, a área, ele ia ter que passar por essas Sim, situações gente, difíceis que ele está passando agora, então. Tá no sim. karma dele, né? Todo mundo chega. Você sabe que, assim, eu já fiz muitos mapas e, coincidentemente, ontem, eu fiz um mapa de uma pessoa que não tinha karma para cumprir aqui. Misericórdia, é? Que Ela maravilha. veio E como para ajudar fiquei curioso. ela veio para ajudar as pessoas da família. Ela Hã. passou coisas ruins, claro, a gente está na Terra, aqui é um lugar denso, gente, é denso, é muito denso aqui na Terra. E ela veio realmente que ela tinha função com os irmãos, Hã. função com a família, muito bonito, sabe. A história dela é muito bonita, até falei para ela: "Por que você não escreve um livro, né?", porque era muito bonita a história dela, assim, história de vida, das superações que ela teve. E ela não tinha, assim, karma. E, por exemplo, não é o que acontece, tanto que, assim, é raro pegar um mapa, assim, acho que nesses últimos aí 10 meses foi que foi o dela. Olha. E Exatamente. Todos nós temos alguma coisa para cumprir. Vai estar lá no seu nodo norte. E ele está passando por esse cobrança. Essa cobrança está vindo para ele. E se ele não fosse presidente, se ele fosse padeiro, se ele fosse pedreiro, se ele fosse dirigente de uma empresa, esse ano ele estaria passando por tudo isso. É inevitável. Uhum. Entendi. A pessoa que não tem karma, Paula, no mapa dela, assim, aparece não tem problemas, menos problemas, é assim? Não, não é assim, André. A pessoa tem, como eu falei, quando a gente vem para cá, as coisas são densas, né? Então ela vai passar, só que ela tem uma forma de superar diferente das outras, porque tem gente que vai pegar todo aquele problema e colocar dentro do coração e levar aquilo com dor, com peso, com e não, quando a pessoa não, ela consegue transformar tudo em alegria, até os problemas. Assim, aí eu mudei e ficou tudo bem. Você precisa ver, a pessoa sorri com o olho, ela tem uma diferença, André. E existem essas pessoas. Às vezes, assim, né? Se a gente for ver pelo espiritismo, por outras religiões, que falaria, ai, você vai escolher se você quer encarnar ou não. E ela fez uma escolha, ela falou, vou encarnar porque eu quero ajudar a minha família. Eu quero que eles fiquem bem, eu quero ajudar eles a superarem os karmas dele com a minha ajuda, porque ela estava mais evoluída que eles. E é muito bonito isso, André. É uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim. O mapa dela era muito bonito, muito fofa, muito, sabe, pessoa, assim. E foi desses últimos 10 meses, porque realmente, assim, o pessoal procura para se conhecer, às vezes, porque está passando uma situação, né? Mas tem horas da vida que fica inevitável, principalmente quando tem as firdárias, é importante olhar, ver o momento, porque, assim, tudo é a forma que você vai lidar com isso. Ele, por exemplo, não está lidando com a melhor forma. Ele está com o emocional, gente. Tem gente, por exemplo, ó, que tem uma doença hoje que ela está sendo super estudada, que é a fibromialgia. Ninguém sabe de onde vem, por que que a pessoa fica com fibromialgia. A pessoa, aí você olha, a pessoa é muito estressada, a pessoa pega o problema dos outros para ela, a pessoa somatiza muitas coisas e aí ela desenvolve dores no corpo horrorosas, insustentáveis. Às vezes tem gente que tem que tomar morfina para passar dor, porque a dor é muito grande, não aguenta. E, e leva isso com peso. E quando você leva mais leve, você tem uma vida mais tranquila. Então ele tá É. muito pesado, ele tem que cuidar do emocional. É mais fácil quando você cuida do emocional. E ele tá passando tanta situação difícil, que é difícil falar: "Ai, vai cuidar do emocional". Vai falar: "Você é louca, eu tenho que chorar minhas pitangas mesmo". É. Mas não, gente, tem que fortalecer, não tem jeito.
Eu imagino, né, no caso dele, esse igual você falou, esse ano não tá sendo fácil, né. Acho que é o pior ano da vida dele, né, sendo acusado, não tô falando se ele tem culpa ou não, mas sendo É, acusado de um monte de coisa, o nome dele tá direto em evidência, aí vem esse problema de saúde, tem que passar bem, por cirurgia, né. Eu imagino, acho que qualquer pessoa ficaria com o emocional abalado, né, tem que ser uma pessoa muito abalado. E forte, né, para não se assim, abalar. nós temos que combinar uma coisa, André, Hum. quando ele pegou a presidência, ele pegou no pior momento do mundo. Então, ele não pegou na melhor, né, a gente Na tinha melhor época, acabado né. de sair de um impeachment, né, a gente tinha acabado de passar, o Brasil estava já passando um momento tenso, aí ele pega a presidência nesse momento e vem uma pandemia, então, assim, para falar a É, verdade, a gente nem sabe das capacidades, do que ele podia ter feito, ou de melhor, ou de pior, porque a gente também não sabe, né, mas assim, ele pegou já as coisas muito tensas, né? As coisas é. muito tensas para o Bolsonaro. Então, assim, e aí vem agora esse monte de bobo. Não tem emocional que aguente, não. Ele tem que cuidar do emocional, não tem emocional que aguente tudo isso, não. Precisa cuidar, porque a saúde vai ficar cada vez mais frágil. Então, Entendi. esse é o meu conselho, né? Se chegasse aí, fala, cuida, vai, conversa, nem que tenha que tomar, às vezes, um remédio para colocar a cabeça em ordem, ficar mais calmo. Tem muitas, hoje a medicina tem muitas saídas aí, se você também estiver passando por esse momento. A cabeça da gente não aguenta muito, então tem que se cuidar, tem que procurar ajuda, que tudo se resolve e se fortalece, né, André? É isso mesmo. Eu fico imaginando, às vezes a gente tem com um probleminha, assim, né, uma coisa que a gente vai resolver, a gente não dorme. Fico imaginando como que uma pessoa É. dessa vai consegue dormir. Então, e depende da forma que você lidar com as coisas, né? Eu lembro até hoje, não vou esquecer nunca, do dia que eu tive um puta aprendizado com uma gripe. Hã, Uma gripe, porque eu sempre tenho mania de querer fazer tudo, André, eu quero fazer tudo. Ah, eu quero dar conta da casa, eu quero dar conta do trabalho, eu quero dar conta de tudo, de tudo. Eu sou assim, sou besta. Aí, eu fiquei com gripe. Uma hã, gripe daquelas que eu não conseguia levantar da cama, simplesmente. Não conseguia. Sabe quando dói até as juntas, porque você não consegue tomar água, você fica aquela sei. gripe, você não sente cheiro, você não sente nada. Eu falei, cara, eu sou uma beba, eu não dou conta de nada. Uma gripe me deixou na cama. Por ali eu vi o quanto eu era um grão de areia nessa terra, gente. Eu não tô... Para com isso, para de querer dar conta de tudo. Para, você não é a mulher não é não é a Mulher Maravilha, você não É, vai ser perfeita. Eu falo, e tem gente que tem que aprender por coisas péssimas, né? Assim, é. passando por situações horríveis. Eu falei, uma gripe me ensinou que eu não sou ninguém. Então, assim, tenta ver aonde que está nessa crise, aonde que está o seu aprendizado. Todos os problemas que a gente passa na vida, seja menor, maior, a gente tem que tirar um aprendizado, né. Se a gente Com não tira um certeza. aprendizado das coisas, aí a gente tem que repensar, né, nossa forma de viver. Repensar. Ficar É, carregando ódio, mágoa, essas coisas não vai levar você a nada, gente, a nada, infelizmente. Infelizmente, ele está passando por essa situação, André. É, que se cuide, né? Mas, assim, pelo menos da cirurgia, gente, ele vai se recuperar e vai ficar muito bem, tá? Isso é bom, essa cirurgia até que foi bom para ele se centralizar um pouquinho, pensar um pouquinho. Quando a gente está se recuperando, a gente fica com um pensamento um pouco mais centrado, né? O que que eu estou fazendo da minha vida? O que está é. acontecendo? Sim. A gente Que fica com mais tempo, né, começa a refletir nas coisas, né, porque você está internado, hospitalizado, você não pode fazer nada, então você fica pensando, né, na vida. exatamente. Para ele vai ser ótimo. Ele está precisando desse tempo. Também não estão dando tempo para ele. Imagina um monte de gente na cabeça. Então, que aconteça o melhor, que ele se resolva, que ele passe por essa parte aí difícil da vida, né? Que todos nós, em Uhum. algum momento, vamos passar, que seja da melhor forma possível, né, André? É, é isso mesmo. Ô Paula, quer falar seus contatos, sobre seu mapa? Meu contato aí estou nas redes sociais, no Instagram, apesar de parecer uma morta,
Eu tento, gente, eu juro. Mas tô lá, tá? Pelo menos lá tem aquele link que aí dá para você seguir o canal, que dá para você ver às vezes eu consigo postar alguma coisa de dica, essas coisas, tá bom? Tem o Lunique Astrologia, que é o meu canal, a gente vou tentar recomeçar. Agora, esses feriados vão me ajudar a isso, tá? Meu atendimento é online via o Meeting do Google, tá? Aí é uma Uhum. gravação também, a gente vai poder conversar, você tirar suas dúvidas, se centralizar, se conhecer, que é o mais importante, como eu devo agir. Dá para a gente ver muita coisa, são 12 áreas astrológicas, é muita coisa mesmo, tá? E eu tô aí com a agenda aberta. A agenda tá para maio, gente, com esses feriados aí atrapalhou um pouquinho a agenda de abril, mas assim, estão com a agenda aberta, então aí aproveite. Paula Alquimista no Instagram com 2 L's, tá bom? Lunique Astrologia no YouTube. Toda terça-feira aqui às 2 da tarde com o André, que é adoro essa interação. E com vocês aí, semana que vem, acho que a gente vem com Big Brother mesmo, né? É, porque afinal, né, eu recebo muitas mensagens para falar, tal, então a gente fala. Tem gente que não gosta de BBB, mas recebo muitas mensagens, então a gente tem fala um pouco de tudo, Mas assim, não dá para agradar todo né? mundo, né, André? É isso E mesmo. avisar o pessoal para entrar no link aí no chat do André. E no Super grupo, né? necessário, André, super necessário esse chat. E Isso. aí a gente fica sabendo aí todas as lives, porque o André tem pessoal que ele trabalha que aí tem que fazer a live de última hora, então ele avisa lá, né, André? Nem todo mundo consegue marcar com antecedência, igual a nossa tem um Sim. horário, né? Todas É, terças às 2. Então as pessoas sabem que a gente vai estar terça às 2. Mas tem pessoas que eu faço lives que a pessoa às vezes não tem tempo. E aí, a hora que dá um tempo, ela fala: Ó, daqui meia hora, vamos fazer uma live? Aí, se eu tô disponível, ela tá disponível, a gente faz. E aí, às vezes, o exatamente. YouTube ele não notifica a gente, quem tá inscrito no canal. É uma coisa do YouTube. Então, eu criei esse grupo, tá no WhatsApp, é um grupo fechado, só para divulgar o horário das lives, com quem eu vou fazer, né? Tudo certinho para a pessoa ficar sabendo, porque tem gente que gosta de ver ao vivo, para interagir. Então, é só clicar nesse link aí que está nos comentários que você entra nesse grupo, tá bom? E o contato da Paula fica fixado embaixo do vídeo, WhatsApp, Instagram, para informações de consultas, tá bom? E muita gente elogiando você, Paula. O povo tá mandando mensagem para mim no Sim. WhatsApp. Ah, eu gosto dela, gosto de ouvir ela falando, fiz um mapa com ela, então você tem recebido bastante elogios, viu? Não te Bastante, falei ainda. sim. Eu tenho muito É, carinho com o que eu faço, viu, André? Muito mesmo, de verdade. É a realização da minha vida, ajudar o próximo, fazer encaminhar. E o André me abriu essa possibilidade de conhecer mais gente, de ajudar mais gente. E eu sou muito grata por esse canal. Muito obrigada, André. imagina, eu que te agradeço. E agradeço você, todo mundo que assistiu aí a nossa live, passou bastante pessoas aí por hoje, né? E vai passar ainda bastante gente assiste depois. Então é isso, Paula. Na semana que vem a gente volta, então até semana que vem. Obrigada, André. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, obrigado, gente. Deixa o like, deixa o comentário aí e até a próxima.